Bom, e como você viu, entre os principais destaques desses jornais de grande circulação aqui no Brasil, as decisões sobre as taxas de juros nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, assim como as tensões no Oriente Médio, mexeram com o mercado financeiro. O dólar fechou o pregão de ontem a R$ 5,73, o maior valor desde dezembro de 2021. Álvaro Noceira. O dólar subiu 1,4% e bateu R$ 5,73, o maior valor desde 2021. A Bolsa Brasileira fechou o primeiro pregão de agosto em queda de 0,20% aos 127.395 pontos. O aumento da moeda americana veio um dia após o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidir pela manutenção da taxa de juros em 10,5% ao ano. A mesma medida para conter a inflação também aconteceu nos Estados Unidos. O Federal Reserve manteve os juros entre 5,25% e 5,5%. Com a taxa elevada para o patamar americano, os países emergentes sofrem com a perda de investidores. O economista André Perfeito chama a atenção para o impacto maior sobre o real, que sofreu a maior desvalorização em relação ao dólar. A gente viu o dólar ganhando força contra todas as moedas, contra o peso mexicano, contra o peso chileno, contra o zloty polonês, contra o DXY, que é uma cesta das principais moedas. Eu estou falando, quando eu falo principais moedas, estou falando do euro, estou falando da libra, estou falando do ien japonês, né? Essas principais moedas também perderam contra o dólar hoje. Obviamente, o real foi a que mais sofreu, né? Bateu em 5,75 em alguns momentos do dia. O que aconteceu com o real brasileiro, claro que tem motivos nossos, tem um mal-estar que é propriamente doméstico, mas de forma geral isso daí aconteceu com todas as moedas. Então o que pode explicar esse movimento de ajuste da taxa de juros americana frente a uma nova realidade que sim, deve ter corte por lá na reunião de setembro. Outro fator que impactou o mercado foi o aumento da tensão no Oriente Médio, após a morte do principal líder do Hamas no Irã. O receio é de uma escalada na região e o impacto disso no preço do petróleo. Os preços internacionais do petróleo encerraram o dia com fortes quedas. O Brent caiu 1,63%. Para André Perfeito, apesar de expressiva, a valorização da moeda americana deve ser pontual. Na hora que a taxa de juros cai, e é isso que se precificou lá fora nos Estados Unidos, isso daí também implica dizer que o preço dos títulos, do título norte-americano, está subindo. Então, alguns investidores podem ter corrido para a moeda norte-americana para pegar esse processo de apreciação, ou seja, o preço do título ter avançado. Só que uma vez estabelecido esse novo preço, né, que é expresso pela queda da taxa de juros, o jogo deixa de ser o preço, que nem pode ter sido o que aconteceu nesse movimento de apreciação do dólar, e volta a ser o diferencial de taxa de juros. Então isso tudo em conjunto pode criar esse movimento que tende a ser pontual. No acumulado do ano, o dólar já subiu 15%.